Então, eu estava aqui no intervalo, eu estava aqui mexendo no celular, respondendo coisa, fazendo tudo correndo e tal. E o Giovanni Matos, que é o nosso psicólogo dessa tarde, aqui observando tudo. E a gente já tinha falado, né, que a gente tá todo mundo meio doente. Eu falei, é por isso, a gente está enlouquecendo por causa disso, a gente não para. Não tem tempo. Não tem tempo para nada? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Olga, tudo bem? Tudo, obrigada por você ter vindo. Menino, nós somamos mais de 11 milhões de casos de depressão. Assim, estatística, ela nunca é 100% fechada, né? Podemos ter bem mais que isso. Mas é um número muito alto, né? É absurdamente alto. E quando você vê em número Brasil, o Brasil ele é basicamente feito para você ficar doente. Por quê? É a forma como é que funciona a situação. A gente, por exemplo, bate recorde, a gente é o país mais ansioso do mundo, é o quinto maior em depressão. E quando a gente começa a falar, a forma que a gente pensa a vida é uma forma que acaba estimulando muito esse transtorno. Porque, por exemplo, a gente não leva tanto em consideração a alimentação, não leva tanto em consideração a atividade física, não leva em consideração o sono. A gente se orgulha por não dormir, né? Nossa. E esse tipo de coisa vai aumentando. Inclusive, tem estudos que mostram que em torno de 60% a 90% dos casos de ansiedade e depressão têm problemas com sono. Entendeu? Então, você pega um país que basicamente influencia muito isso, a gente vai batendo recorde para tudo que é lado, né? Ainda mais excesso de trabalho, estresse, problema financeiro. Então, a gente é um país miserável, então basicamente falta muito para a questão da parte financeira. Então, as pessoas têm essa ideia de que depressão é uma doença de rico, né? Já não é, há muito tempo, nunca foi, na verdade. É uma doença de pessoas pobres que têm dificuldade, vamos assim, buscar o básico, muitas vezes, para sobreviver. Mas o rico também tem depressão. Ah, com certeza. É um processo, vamos dizer assim, multifatorial. E aí a gente começa a perceber, porque as pessoas têm uma ideia que depressão é tristeza. Na verdade, a depressão é um ciclo de autodepreciação. Ciclo de autodepreciação. Eu me olho no espelho... Ele é um processo do tipo, estou sedentário, então eu não sinto vontade de cuidar do meu corpo. Aí... Fico nessa inércia. Fico na inércia e automaticamente seu corpo ele vai reduzindo a necessidade de você fazer algumas coisas. Aí eu não me alimento bem, e aí vai começando esse mesmo processo. Eu começo a achar que eu não sou bom bastante. Aí eu começo a parar de arriscar ter uma vida melhor. Eu acho que as pessoas não gostam tanto de mim. Então eu paro de tentar me conviver com as pessoas. E aí você percebe que tudo isso vai contra meio que o que é ser humano. Você vai abrindo mão da alimentação, vai abrindo mão da saúde, vai abrindo mão do contato social. E aí, automaticamente você entra num ciclo de agonia. E aí a gente não fala tanto de saúde mental, agora melhorou bastante. E as pessoas não sabem resolver o sofrimento, elas acham que tem que ser feliz. E aí, automaticamente, a gente começa um país aí que bate recorde de depressão constantemente. Então, mas quando você fala assim, as pessoas precisam assim, porque eu quero ser feliz. Mas peraí, mas felicidade é uma coisa tão subjetiva, é tão amplo isso, né? Concordo. Por exemplo, nesse momento, eu estou muito feliz. Estou muito feliz por ter recebido o Miguel, fizemos um papo super bom ali com o pessoal do esporte, com você aqui. Eu estou num momento muito feliz. Isso me energiza muito. Uma tarde linda de sol, o sol ali depois de tanta chuva, né? Isso faz felicidade. A gente não é feliz o tempo inteiro. Concordo. A gente tem problemas para resolver. E é uma coisa muito interessante, porque eu falo que a felicidade é como se fosse um amor. É uma palavra complexa que a gente simplesmente colocou ali. Por exemplo, isso que você colocou, quando a gente vai falar, por exemplo, no ponto de vista psicológico, é alegria. Entende? Porque a felicidade as pessoas colocam como uma situação de paz, como uma situação de alegria, e aí você não pode ter nenhum tipo de agonia. Uma coisa que é muito comum é pessoas aqui no Brasil tomarem medicação para tentar se livrar de algum mal-estar. Só que muitas vezes o mal-estar dessa pessoa não é necessariamente uma patologia. Ela tem, às vezes, um ciclo de vida ruim. Porque pensa da seguinte forma, a pessoa vai trabalhar, pega lá o ônibus 6 horas da manhã, vai trabalhar às 8, volta para casa, chega umas 8 horas em casa. Aí ela liga a TV e assiste TV. Esse é o ciclo dela todos os dias. Aí eu pergunto para você, como o indivíduo vai ser feliz fazendo esse ciclo de vida? Não. Automaticamente ele Fazer começa... alguma coisa aí no meio desse caminho todo. E aí ele vai entrando para a estatística de pessoas com depressão. Aí ele começa a se sentir infeliz. Aí ele fala assim, preciso pagar o aluguel. Vou no meu amigo psiquiatra aqui, pegar uma medicação para mim conseguir sentir prazer em trabalhar no outro dia. O problema dele não é o trabalho, o problema dele não é ter que se deslocar. O problema dele é a rotina que vai colocando ele nesse estado cada vez mais deprimido. E aí quando chega num estado que basicamente criou vários ciclos, essa pessoa ela não consegue mais ficar feliz por conta própria. E aí que normalmente se entra esse estado que a gente chama de depressão. Que é, vamos dizer assim, é um ciclo deprimido que dura mais ou menos aí 2 semanas e ele se repete no mínimo no período de 2 meses. Então a pessoa, vamos dizer assim, fica 2 semanas numa, vamos dizer assim, uma bad vibe, triste pra caramba nesse período ali, no mínimo 2 semanas, e fica se repetindo em um período muito curto.
Então, ela vai tomando decisões cada vez piores, vai arranjando conflitos, vai abandonando emprego, vai deixando de fazer coisas que ela gostava e ela cada vez mais vai se afundando Como é que nesse ciclo. resolve isso? Tem que fazer o processo inverso. Inclusive, o maior tratamento que tem para depressão é a ativação comportamental. Então, primeira coisa que alguém está muito triste, vai esticar as canelas, vai caminhar. Entendeu? Primeiro sinal, porque as pessoas muitas vezes estão desacostumadas, mas o caminhar dá muito prazer. Ele para de dar prazer quando você já está com um monte de outros problemas. O caminhar, ele precisa te dar prazer da mesma forma que tomar água te dá prazer. Porque ele é uma forma de você, vamos dizer assim, pensando na nossa questão evolutiva, né? É no caminhar que você buscava alimento, era no caminhar que você encontrava outras pessoas, é no caminhar que você encontrava um lugar bacana. Não é à toa que você pega o pessoal que tem, vamos dizer assim, gosta de buscar atividade física e tudo mais. Raramente você vai ver esse cara não fazendo uma trilha, ou andando para um lugar, ou indo no parque, ou indo em um determinado local, porque ele tem essa energia já de ficar buscando referências novas para ter uma vida um pouco mais estável. Com relação ao trabalho, muitas pessoas infelizes querem mudar de trabalho, não conseguem dar esse passo fora da onde estão, não conseguem vislumbrar lá na frente alguma coisa nova. Você observa isso com certeza como profissional, ouve essas queixas. Como fazer para ajudar? Através das suas palavras agora. Porque você está falando de um jeito que é legal, todo mundo entende, a tua mensagem está chegando muito bem a todas as pessoas. E é importante a gente ouvir uma pessoa que tem esse entendimento, né? Bom, você não é psicólogo à toa. Eu não te conhecia, estou gostando muito de você por conta disso. Porque, assim, a realidade é essa, você está tocando na ferida. Sim. Eu não estou feliz, não estou bem, vou caminhar, pelo menos vou caminhar. Exatamente. Começo por ali. Exatamente. Pra você ter ideia, é uma coisa que eu falo para as pessoas que estão assim, infelizes no trabalho. Cara, não fique só no trabalho. A maior dificuldade que eu tenho no tratamento de pessoas com depressão é a pessoa quebrar o ciclo. A pessoa ficar 3 semanas esperando a angústia passar. E é uma coisa que a gente chama de vieses cognitivos, né? Que são atalhos mentais. E um atalho mental que a gente tem que a gente quer sentir para depois fazer. E, na verdade, quando a gente fala de tratamento, é o contrário. A gente faz para sentir. Então, se você está infeliz com a tua vida, você primeiro tem que olhar para você e falar assim, ok, o que me faz bem? E eu vou começar a fazer isso. Ah, mas eu não tenho vontade. Só faz. Não é uma questão que vai resolver num dia, ou 2, ou 3. É uma questão que você faz por 2, 3, 4 semanas e aí você começa a colher, porque é um negócio lento. E é por isso que é tão difícil o tratamento desse transtorno. Porque você imagina alguém com... Eu sempre uso que a depressão é como se estivesse nadando na lama. A pessoa tem que fazer tudo muito difícil, é tudo muito cansativo, o corpo está muito, pesado. E aí eu falo para ela assim, não, vai caminhar. Ela vai olhar para mim e fala assim, você está de brincadeira com a minha cara, Giovanni. E aí eu tenho que explicar o processo, eu tenho que dar orientação, falar toda essa questão fisiológica. Aí ela começa. Ela vai caminhar 1 dia, 2, ela se sente um pouquinho melhor. Então, quando a pessoa está infeliz, o processo é, faça algo que você gosta. Não fica só nesse ciclo passivo. Chega em casa, come, assiste TV, vai trabalhar. Chega em casa, come, assiste TV, vai trabalhar. Às vezes as pessoas são casadas, elas nem conversam com o companheiro porque elas estão cansadas. E o teu corpo, ele tem um mecanismo antifrágil, vamos colocar assim. E quanto mais você adapta ele a não fazer nada, mais ele se adapta a não fazer nada. Então, quando você começa a fazer algum tipo de coisa, ele vai estranhar no começo. Mas ele vai acostumar. Não é à toa que é muito comum eu ouvir relatos do tipo, mas antes eu conseguia. Mas é que antes você não tinha freado por causa do transtorno, por causa do estresse. Inclusive, por isso que o estresse ele é um grande problema. Porque o estresse ele é bom, ele é maravilhoso. Quando ele acontece com começo, meio e fim. Quando ele vira o estresse crônico, que as pessoas reclamam, ele começa a virar um baita problema, porque ele cataboliza. O cortisol, ele é um hormônio que ele tira as energias das tuas células para você utilizar durante o seu corpo. Então ele quebra a gordura, faz todo o processo que a gente quer emagrecer. É maravilhoso. Agora, quando você mantém, o teu corpo não deu tempo de recuperar aquela energia. E aí você acorda parecendo que um caminhão atravessou por cima de você. Nossa, nem fale. Aí você vai outro dia que você está assim, aí você já começa a pensar que você não presta, que você é fraco, que você não é bom o suficiente, daí a pessoa faz uma crítica, você não está bem emocionalmente. Aí é mais um dia, aí é outro dia que está com um acúmulo de estresse do dia anterior, aí você imagina esse ciclo entrando. Você tem que quebrar esse ciclo. Tem que quebrar o ciclo. Você falou do casal, eu estava lendo, a manchete era assim hoje. O casamento acabou muito antes de você assinar o divórcio. Acabou quando não tem mais diálogo. Quando não tem mais conversa. Aí você vem e me diz isso. E realmente me parece que quando não tem mais o que conversar, tá junto para quê? Vai virando um caos. Inclusive, essa questão do financeiro. Um dos casais normalmente tem muito problema. Questão financeira, um dos maiores causas de término. E a questão de rotina. Cara, você tem uma vida onde você faz todo dia a mesma coisa, de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E sobrecarrega e vai ficando cansativo. E aí você não começa mais a ver propósito naquilo. Não é à toa que a pessoa sempre fala, eu queria uma aventura nova. Porque ela está tentando buscar essa ideia dessa felicidade, que na verdade ela nunca parou para pensar que não existe essa ideia. Isso é uma fantasia.
Então a gente tem que começar a olhar para esse tipo de processo e falar assim, ok, eu quero uma vida melhor, mas o que é uma vida melhor? O que é uma vida melhor? Bom, O que a internet mostra pra gente? Onde é que entra essa bendita dessa internet? a vida melhor, quando a gente fala assim na internet, né? A internet tá todo mundo olhando rico, tá todo mundo bem, e aí quando você para, parece que tá todo mundo ganhando 50 mil reais por mês. Só que, na verdade, pessoal, quando você vê estatisticamente, 95% das pessoas ganham menos de 3 mil reais por mês. Então, assim, você normalmente não está tão mal quanto você acha que está. É porque, vamos dizer assim, dinheiro ganha-se quem mostra que tem alguma coisa que você tem desejo. E ninguém está desejando passar fome e necessidade. Então, a internet é um local onde, basicamente, você vai vender aquilo que você quer que as pessoas consumam. Não é à toa que aqui a gente vende notícia, o pessoal vende notícia. Isso. Vocês não vão colocar sempre notícias boas, porque muitas vezes as pessoas vão clicar em notícias que chamam a atenção dela. E, naturalmente, é um estado emocional das pessoas procurar algo que é perigoso. Por isso que guerra vende tanto. Por isso que esses rumores de guerra, medo acidente, desgraça. Não é à toa que no almoço tem aqueles programas de gente morrendo. Porque as pessoas querem consumir isso. Essa é parte de quem nós somos. A gente quer saber se o mundo é perigoso para mim deixar meus filhos brincar no pátio. Só que esse tipo de coisa vai inflando a sua cabeça e o nosso cérebro, a nossa mente, ela é associativa. Então eu começo a olhar para essas coisas e eu começo a pensar assim, não, meu filho não pode brincar na rua porque o meu bairro é perigoso. Tá, o seu bairro é perigoso ou o bairro do Rio de Janeiro que você viu lá? Entendeu? Não, mas Giovanni, aqui é perigoso. Como? Aonde que estão os dados disso? Aonde que você está vendo isso? Não, é que eu vi que lá no Pará... E aí você começa a gerar esse tipo de expectativa e a sua mente vai associando achando que o mundo é um caos. Por exemplo, guerra sempre teve. Aí a gente está falando assim, o mundo vai acabar. Por quê? Porque a guerra agora chegou mais perto, que está aqui nos Estados Unidos. Mas ela sempre teve. Entendeu? Teve guerra lá na região do Emirados Árabes, ali naquela região, há muito tempo. A gente só não se importava porque era lá. Quando tinha qualquer conflito por lá, a gente falava, ai, tá tão longe, deixa quieto, tá longe da gente. Exatamente. Né? É igual, tem tsunami no Japão, mas a gente se preocupou quando teve aqui a inundação aqui no Rio Grande do Sul. Isso. E não é uma coisa absurda, o pessoal diz, mas isso é uma hipocrisia. Não, não é hipocrisia, isso é ser humano, a gente se importa quando é próximo. Mas aí a gente pega o acidente lá, a morte, tudo que aconteceu e tal, e aí eu vou ficando depressivo, eu vou ficando triste, eu vou começando a tomar remédio, não durmo bem à noite, eu vou ficando com medo, e aí eu vou adoecendo. Essa é a fórmula perfeita. É a fórmula perfeita para eu também não ficar muito ruim. A gente foi para a rua, a Isa foi para a rua para ouvir pessoas a respeito de depressão, de tristeza. Vamos ouvir o que as pessoas falaram sobre esse assunto? Hoje, 11 milhões de brasileiros sofrem com depressão. Na opinião de vocês, o que tem causado esse adoecimento em tantas pessoas? Estresse emocional, falta de dinheiro, falta de trabalho, entendeu? E eu acredito que seja isso. Muito problema, muito aborrecimento. É assim mesmo, é medo, violência. Onde eu vivo é assalto sem parar, muita violência. Eu estando no meu estado, por aqui, eu estava segurando a bolsa assim, ó, apavorada. É muito ruim. Onde eu moro, aqui é um paraíso. Então, você acha que não tem como o brasileiro viver feliz se ele vive o tempo todo, assim, pressionado, né? Com certeza, não dá não. E está envelhecendo a gente mais, estresse, tudo. O medo é muito ruim. A gente estava até conversando isso hoje, sobre isso. Isso aí é uma pauta que, o que você perguntar, todo mundo vai dizer. Estresse. Hoje, no Brasil, a gente tem mais de 11 milhões de pessoas que sofrem com depressão. Na tua opinião, o que você acha que tem causado esse adoecimento? Não sei, eu sou da terceira idade, eu pedalo, faço ginástica, saio com as amigas, então eu acho que tem que se movimentar. A pessoa que fica muito parada, muito quieta na frente da TV, é horrível. Então, a tecnologia, ela atrapalha aí? Não é que atrapalha, mas a pessoa não pode ser sedentária, não pode ficar só em casa. O convívio social é importantíssimo. Ai, sei lá, eu tenho depressão. Por causa que eu peguei essa depressão porque eu achei minha mãe morta na cama, né? Foi aquele baque muito forte, né? Daí eu caí em depressão. E hoje a senhora acha que é muito importante ter um tratamento? A senhora faz um acompanhamento? Como que você lida com isso? Eu tomo remédio e procuro ouvir muitas coisas boas no rádio, né? Assim, para distrair a cabeça, trabalhar, né? Essas coisas, assim.
Você viu que ela falou, eu tomo remédio. Uhum. E aí está um grande percentual da população, né, Giovanni? Exatamente. E é uma coisa legal desse processo, porque hoje em dia começaram a falar muito mais sobre isso. E a gente sempre fala assim, né, depressão não é fraqueza. Porque de fato não é. Uma vez era. Deus me livre se alguém estava com depressão. Você é muito jovem, né? Mas eu vou voltar um pouquinho no tempo. Vai, a gente fala de depressão o quê? Faz 20 anos? Que tá popular, acho que faz menos. Menos. Em uns 2010 15, tinha gente talvez. que falava mal ainda disso. E lá atrás, a gente tinha um número também, muitas pessoas cometendo suicídio, enfim, por conta da depressão. Deus me livre, falar de depressão era proibido e também ir ao psiquiatra. Concorda? Concordo. Não, Deus me livre. Você viu a fulana? Olha lá, ela tem um filho que tá louco. Levaram pro médico, aquele médico de louco. Porque o psiquiatra, né, o psicólogo menos, mas o psiquiatra era tido como médico de loucos. E graças a Deus isso mudou, né, Giovanni? Exatamente. E é uma coisa legal que você falou, porque igual você comentou, suicídio, morte, as pessoas têm medo de falar disso. E isso basicamente é positivo falar sobre essas coisas. E não é à toa que nas redes sociais é proibido, você não pode escrever essas palavras. Não pode. Meu Deus do céu. E é uma coisa que é muito recente, porque eu atendo pessoas que vieram, vamos dizer assim, no histórico, eles falavam que em 2010, quando ele falou, foi no psiquiatra, o psiquiatra falou que isso era frescura. Isso é um absurdo, porque quando a gente vai começar a olhar como é que funciona, parece que enfia uma faca no peito quando ele fala O isso. psiquiatra disse pro paciente. É o que o paciente me passava, entendeu? Porque era uma cultura. A gente tem que parar para pensar, pessoal, que saúde mental é nova. É uma coisa muito nova. Então, quando a gente começa a pensar nos estudos que tem hoje em dia, grande parte dos estudos de neurociência veio de 89 para cá. Então, a gente começou-se meio que a entender que muitas teorias de como a mente funciona começou a casar com o entendimento que a gente tem há 10, 15 anos. Então, a gente começou-se a entender muita coisa, começou a ficar popular, porque começou a ficar muito mais fácil através do acesso da internet. E a gente começou a perceber que muita coisa que a gente estava estudando, de fato, tem dados que fazem aquilo. Mas antigamente não sabia exatamente o que era. É falta de dormir, é falta de Deus, é falta de não sei o quê, é o de demônio. A gente sempre colocou nomes esquisitos para coisa. Inclusive a loucura, depende da época que você for falar, é o nome correto. Só que é o nome correto de 1970. Quando você pega idiotia, por exemplo, que a gente chama os outros de idiota, né, é um nome que é normalmente natural, só que em 1970. Entende? Então a gente tem o estigma do louco, né? O louco era a pessoa que ficava assim. Que hoje em dia a gente sabe que é um padrão de comportamento do autista. Exatamente. Então, Nós não sabíamos que era autismo. Não sabia que era autismo, a gente era ignorante sobre muitas coisas. Isso. E a gente vai evoluindo e a depressão a gente começa a perceber que ela é multifatorial, porque ela começa a entrar num processo de estresse, igual você percebeu, todas as pessoas falaram exatamente esse processo, e eles vão se desgastando e você vai entrando nesses ciclos. E aí você vai entrando como se fosse num funil para baixo que você vai se destruindo. E esse funil, ele não é perceptível igual a gente pensa. Ele acontece às vezes por anos. E aí quando a pessoa percebe que ela está mal, muitas vezes a família já foi embora, ela já perdeu o emprego, ela já não está conseguindo progredir, ela tem tanto problema que ela não sabe nem qual o primeiro problema que acontecer. E o meu trabalho é ajudar o quê? Funciona assim, você tem que entender assim, e vamos começar por aqui, que é o mais fácil. Vamos começar primeiro a escovar os dentes, que já é uma coisa que vai te ajudar. E aí ela começa a alterar e ela começa a ganhar autoconfiança de novo e vai se recompensando e vai mudando com o tempo. Meu Deus, quanta coisa para conversar com você, hein? Peraí que tem mais um bloco de pessoas falando. Roda lá. Hoje eu acho que assim, o estresse, né, do trabalho, do dia a dia, né, tem causado essa depressão e problemas também familiar, alguma coisa assim que pode gerar essa depressão. Você acha que a tecnologia tem alguma coisa a ver com isso? Com certeza. Eu acho que hoje o problema do celular, né, também está trazendo essa depressão para o pessoal que às vezes as pessoas elas ficam muito tempo no celular e esquecem de viver. Muito amor, falta de amor ao próximo. Aí as pessoas se fecham muito. Você acha então que é falta de receber o amor do outro? Sim, falta do amor próprio, do amor do próximo. E você acha que a tecnologia ela tem alguma referência, algum impacto em relação a isso, que causa essa depressão, ajuda? Geralmente o pessoal diz que tem os tratamentos, né? Mas eu acho que seria mais o amor ao próximo mesmo, um se aproximar do outro, ter mais o amor um pelo outro. E você conhece pessoas que sofrem de depressão? Sim, eu já fui. Eu tive muito disso. E no seu caso, você acha que foi por não ser visto pelo outro, talvez? Também, ajudou bastante. Ajudou bastante, porque a gente ser desprezada pela outra pessoa é triste, né? Isso ajuda a causar depressão. Tem muitas pessoas que falam que é frescura, mas só quem sente na pele, quem sabe.
O fim de um relacionamento pode levar à depressão. Pode, com certeza, porque entra naqueles processos que a gente está falando de É autodepreciação. a perda do emprego, O abandono. a viuvez, o abandono, a perda do namorado, da namorada. Aí fica às vezes aquele pensamento tipo, eu não sou boa, aí começa a abandonar e aí começa a parar de fazer as coisas. Por isso que é muito importante, quando a gente vai falar de terapia, a primeira coisa que a gente trabalha é esses processos básicos, né? Comer, fazer atividade física e tudo mais, e contato social. Porque, vamos dizer assim, ter uma rede de apoio nesses momentos ajuda muito. O problema é que, se você for avaliar as pessoas que falaram, né? Todas elas falaram basicamente a mesma coisa. Abandono, tristeza, estresse, porque são coisas que fazem você se isolar. A gente tem estudos que mostram que pessoas depois de 30 anos têm, em média, um amigo. E olha lá, entendeu? Depois dos 30, Isso, as pessoas tendem a se vincular mais com a família. Mas imagina quem não tem família. Deixa eu ver. Ô, Pedro, quantos amigos você tem? Nenhum? Hã? Tem um? Tem 5? Nossa, tem muito amigo, então. Bruno, amigo. Tem um? 2? 2. Ângelo, quantos amigos você tem? 4? 4. Tem? Tá, tão bem de amigo, né? Tão bem. E você? Eu tenho mais ou menos uns 3. Uns 3. Aí é que tá. E a gente sempre lembra da música do Roberto Carlos, né? Eu quero ter 1 milhão de amigos. E aí, quando veio a internet, essa coisa, né, maluca. Nossa, muitos amigos. Conhecidos, a gente tem muito, né, Giovanni? Exatamente. Colegas de trabalho. Agora, o que é um amigo na sua concepção? Eu acho que as pessoas que colocam amigo é muito característica de cada pessoa. Sim. Tá? Mas normalmente os estudos mostravam que era baseado numa pessoa que você pudesse confiar ou pedir algum tipo de auxílio em algum momento de necessidade. Então, por exemplo, desses 4, 3 que as pessoas falaram, quantas pessoas você pode ligar para ser uma rede de apoio no momento de necessidade? Morreu a minha mãe, eu preciso de você. A pessoa, ou então, você não precisa nem dizer eu preciso de você, né? Sofri um acidente, Deus me livre, ou estou no hospital, sei lá. A pessoa só pergunta assim, onde você está? Né? Ela nem pergunta o que aconteceu, nada. E ela desaba lá correndo. Eu entendo o amigo isso. Onde você está? Aí eu chegando lá, eu vou ver o que eu posso fazer por você. Porque tem uma amiga, assim, né, querida, que ela fala assim, olha, eu tinha uma amiga, eu achava que eu tinha uma amiga. Eu precisei de um dinheirinho emprestado e eu falei, mas era uma coisa muito urgente. E aí eu cheguei e pedi para ela, né, você me empresta tanto? E ela falou assim, para que você quer? Eu falei, perdi o amigo. Eu falei, o amigo de verdade não pergunta, né? E ele diz assim, olha, eu tenho ou não tenho, né? E é uma coisa que é interessante, porque igual a gente falando sobre os amigos, né? Se perguntar o processo como um todo, tem pessoas ali que vão pegar desses 4, mas na hora de vão precisar, elas não vão conseguir conversar com um. Tá aí. E esse começa a virar um problema, porque quando você começa a questionar os critérios, vamos dizer assim, do que você pode considerar uma amizade, é muito característico esse tipo de relação mais íntima. E aí entra um processo que é interessante. Quantas pessoas, dessas pessoas que a gente considerou amigo, que o pessoal falou aqui, você liga para você trocar uma ideia no momento de necessidade? Quantas dessas que você tem, vamos dizer assim, liberdade para você pegar e se abrir numa situação Liberdade e confiança. William Fischer, que eu vou aí já conversar com você. Quantos amigos você tem? No Facebook? Não. 5.000 e poucos amigos. De verdade? De verdade. Amigo. Conhecido tem bastante. Amigo? Uns 10 amigos. Tá bom, né? tá Eu já bem. passei dos 30. Já passou dos 30? Já. Tá bom, já vou aí conversar com você. Hoje é dia do jazz, né, William? Graças a Deus. Graças a Deus, ele é maravilhoso, né? Olha, eu adorei falar com você, Giovanni Matos, @psicólogo _ Giovanni, não é Giovanni. Isso. Giovanni Matos com 2 T's. Adorei falar com você, Giovanni, aprendi muito, muito mesmo. Obrigado pelo convite. Precisando, pode chamar que eu estou à Vamos, disposição. claro, quero você mais vezes no programa. Um grande Agradeço. aprendizado. Muito obrigada.